Fala pessoal, então o Iron Maiden me deu 15 segundos de fama. E eu vou contar um pouco dessa história toda pra vocês. Roda a vinheta. É isso aí pessoal, beleza? Tranquilo? Então, hoje eu vou contar de maneira sucinta a minha participação pequenininha, mas muito honrosa, muito prazerosa, no documentário do Iron Maiden, Burning Ambition. Documentário esse que veio contar um pouco da história dos 50 anos da maior banda de heavy metal do mundo. Você que, por um acaso, me viu aí na página do Iron Maiden, eu tô colocando até a foto, aí na Iron Maiden Brasil, ou seja, né? Eu que sou um ilustre desconhecido, apareci em alguns lugares, então eu já sou jornalista há muitos anos, tem esse canal aqui no YouTube que fala majoritariamente sobre rock. Então você que é a primeira vez que está me assistindo, ó, por favor, se inscreve aqui no canal, né? Dá o joinha, compartilha esse vídeo, né? Que isso fortalece o canal, fortalece a gente que gosta do Iron Maiden, que gosta de heavy metal. Então é isso, pessoal. Eu vou contar de maneira muito rápida, muito sucinta, né? Que senão fica enfadonho demais. Como é que foi a minha participação? Esses dias, né? Que logo depois que o documentário foi lançado, eu recebi muitas perguntas. Cara, foram muitas mesmo, cara. Eu não tô acostumado com esse tipo de coisa, não. Eu recebi muitas perguntas. Eu vou tentar aqui juntar todas essas perguntas e responder aqui para vocês. Tá legal? Vamos lá, eu vou colocar uma artezinha que representa basicamente um grupo de perguntas, e eu vou condensar tudo nessas perguntas. Vão ser umas 5, 6 no máximo, eu prometo. Vamos lá. Primeira pergunta. Como você foi escolhido para participar do documentário? Então, talvez seja a principal pergunta que eu respondo, né? Porque eu sou de fato, um ilustre desconhecido. Eu não sou músico, eu sou um jornalista, não sou artista, eu sou um jornalista que trabalho na imprensa há mais de 35 anos, mas a minha função majoritariamente foi quase sempre, eu já orbitei por muitas funções, mas eu fui um editor de reportagem por muitos anos, né? Então, eu não sou nenhuma pessoa famosa. Mas de 2020 para cá, foi ali durante a pandemia, né? Muita gente acabou, para passar o tempo, eu comecei a gravar uns vídeos no YouTube e acabei montando esse canal aqui, o Papo Furado. E eu fiz um vídeo falando da participação do Iron Maiden nos Rock in Rios até 2019, né? Ele tinha participado até então em 85, em 2001... em 2013 e em 2019. Depois ele veio em 2022. Eu fiz esse vídeo falando que eu estava em todos e chamou a atenção de uma pessoa, de alguém que viu que eu fui ao primeiro Rock in Rio. Estou colocando até a foto aí. Eu sou esse molequinho de azul junto com os meus primos. Então, isso bateu lá na Inglaterra, em algum produtor, em algum olheiro, que eu até hoje não sei quem foi, que ficou interessado, né? Que eu tinha ido ao primeiro Rock in Rio. Aí eu recebi um e-mail. Sabe antigamente quando você recebia uma ligação e achava que era trote? Tipo assim, aqui é da produção do Iron Maiden. Eu meio que bati o telefone na cara. Foi isso, eu recebi um e-mail de uma produtora que chamava NOTB, e depois não é The Number of the Beast. Eu recebi um e-mail e eu acabei respondendo, né? Eu, como pessoa educada, respondi. E depois a produtora Mad, ela entrou em contato comigo, explicou previamente do que se tratava e perguntou se eu estava interessado em gravar um depoimento para a produção de um documentário do Iron Maiden. Claro que eu respondi que sim. Ela fez uma videoconferência e me fez umas perguntas, né? Quanto tempo eu gostava do Iron Maiden, a minha ligação com a banda, como é que foi a minha ida ao primeiro Rock in Rio, algum fato pitoresco, ou seja, me fez algumas perguntas. Tá, aquilo ficou quieto, isso foi no final de 2023. No início
fevereiro ali de 2024, eu recebo um outro e-mail dela, perguntando se eu não queria participar, se eu teria disponibilidade em viajar para dar uma entrevista. Eu falei que sim. E eu fiz questão de perguntar a ela se o Iron Maiden estava sabendo disso, né? Se era um documentário que o Iron Maiden sabia da existência. Ela falou que sim, eles sabiam da existência, e por aí ficou quieto. Passou um mês e pouco, ela me perguntou se eu tinha disponibilidade de ir a Buenos Aires fazer essa entrevista. Eu falei que sim, e por aí foi. Eu acabei indo a Buenos Aires no dia 28 de abril de 2024. Fiz a entrevista, tá aí, eu tô colocando uma foto até da Mad, do Malcolm, que é o diretor, depois eu vim a saber que ele é o diretor do documentário, a Beck e a Patrícia, que foi uma tradutora, porque eu falei com a Mad que o meu inglês não é fluente, ela falou que não teria problema algum eu falar em português. Gente, então, nessa minha entrevista, a minha entrevista demorou quase 3 horas. 3 horas. Eles me perguntaram de tudo, cara. Tudo. Basicamente as mesmas perguntas que eu fiz na videoconferência e mais algumas outras, cara. Eles me perguntaram muita coisa. Não, enfim, não vale a pena que eu ficar falando, né, do que me foi me perguntado, do que foi respondido, porque aí, se não foi no documentário, eles acharam melhor que não fosse dessa forma. E é bem compreensível, né, gente? O documentário é do Iron Maiden, não é sobre mim. E se tem uma pessoa que entende isso, sou eu. Eu sou editor, né? Trabalhei muitos anos em edição de documentários, de reportagem. Eu sei como é que é, gente. A edição é a arte de cortar, né? E eu achei que o documentário ficou muito bem elaborado, muito bem construído. O encadeamento dele ficou legal e a minha participação ficou muito legal, cara. Eu gostei muito, fiquei muito orgulhoso da minha participação. Então, lá, eu assinei um contrato de confidencialidade que me obrigava a ficar quieto. Eu não poderia falar isso para ninguém, né, dessa minha participação no documentário. Claro, né? Exceção da minha família, né? Como é que eu ia até justificar que eu ia para Buenos Aires? Mas fora isso, aqui é a minha família, mas ninguém soube disso e eu levei isso muito a sério, tá? Levei isso muito a sério, eu não contei para ninguém dessa minha participação. Então, depois a gente recebeu um e-mail da Mad dizendo que agora eles iam ficar em silêncio, que era a hora da edição, né? Foi durante a entrevista que você encontrou o Steve Harris? Não, muita gente também me perguntou isso, porque eu tô basicamente com a mesma camisa, né? Eu não foi ali, não. Foi no último show, sabe o show da despedida do Nico McBrain? Foi no dia 7 de dezembro de 2024. Foi lá no Allianz Parque. E ele foi muito solícito. Eles fizeram imagens desse momento, que está lá guardado no arquivo do Iron Maiden. Mas eu tenho a foto que eu guardo ela, né? Que eu tenho muito orgulho de ter tirado a foto com o meu maior ídolo na música. Você teve nesse período algum tipo de acesso privilegiado ao conteúdo? Absolutamente nenhum. Ficou um silêncio de quase 2 anos, cara. Nada. Não foi dito nada. Tudo que eu fiquei sabendo foi o que você aí também soube, né? Claro que eu fiquei muito feliz ali acho que foi em março, né? Quando foi divulgado a data do lançamento do filme. Ou seja, até lá eu também fiquei no vácuo. Como foi o convite para ir a Londres para a pré-estreia mundial? Então, cara, essa foi a parte de maior surpresa e correria. Porque eu tinha uma esperança que o Iron Maiden fosse fazer algum tipo de ação aqui no Brasil, algum cinema. Eu esperava que eles fossem fazer uma ação, sei lá, num cinema do Rio de Janeiro, né? A Universal daqui do Brasil, né? Pudesse fazer algum tipo de evento. Tanto é que eles fizeram, algumas pessoas da imprensa tiveram acesso, né? Mas eu achei mesmo que no dia fosse haver alguma coisa. Então eu mandei de novo um e-mail para o Ben Smallwood e ele falou assim: espera que daqui a alguns dias você vai receber uma notícia. Isso faltava 10 dias para a estreia. Eu achei que, olha, vai rolar alguma coisa aqui no Brasil. Gente, uma semana antes eu recebo um convite da Universal. Eu vou botar o print aí, dizendo que eu fui convidado para a pré-estreia do filme
Só que em Londres, cara. Então como é que... Cara, a gente... Não é fácil você se armar financeiramente, né? Esquematizar financeiramente para ir para Londres, né, cara? Passagem aérea é muito caro, comprar isso de última hora. Mas enfim, cara, quando eu recebi esse e-mail, eu me senti lisonjeado. Eu falei assim, pô, legal, cara. Legal pra caramba, mas não vai rolar de ir. Só que a minha família, eles me incentivaram demais, cara. Cara, vai. Os meus filhos, a minha esposa me incentivou muito para ir. Então, eu acabei fazendo um esforço aqui e parti para Londres. Uns 3 dias antes, curti a cidade e no dia, né, foi tudo maravilhoso. E o evento em si, o que você achou? Como é que foi estar presente lá na Calçada da Fama? Foi uma emoção absolutamente fantástica, né? O que foi acordado com a direção foi o que aconteceu, né? Em momento algum no convite eles estavam dizendo que a gente ia tirar foto com a banda, ter um meet and greet com eles, né? Foi acordado que a gente chegaria antes, pegaria a pulseira e ficaria no lugar privilegiado para assistir a Calçada da Fama e depois ir para o cinema assistir a sessão na frente de todo mundo, né? Então foi exatamente isso que aconteceu, mas foi maravilhoso, cara. Tô colocando as imagens aí, eu fiquei muito perto, né? Foi muito emocionante. Tem uma foto aí muito legal, cara, que o Ed chegou perto da gente, né? A gente saiu numa foto com o Ed, então foi maravilhoso. Depois a gente entrou na sala, ganhamos pipoquinha, ganhamos card. E o Bruce passou perto da gente, nos cumprimentando, e ainda deu uma palhinha lá, ou seja, foi tudo maravilhoso. Foi de fato um conto de fadas, cara. Foi muito legal. Beleza, pessoal? Acho que deu para responder basicamente quem tinha algum tipo de dúvida, curiosidade de saber como foi essa minha participação. Pequenininha, repito, mas muito honrosa. Não precisava de ser mais do que isso. No documentário, como foi a minha ida a Buenos Aires para dar entrevista, como foi principalmente esse rolê em Londres, que foi legal demais, cara. Eu já fiz algumas viagens no exterior, na Europa, mas essa, cara, foi muito legal, foi muito emocionante. Beleza, pessoal? É isso, cara. Viva longa, vida longa ao Iron Maiden, que eles completem essa turnê aí tendo muita saúde, né, disposição. E em outubro eu tô lá, mais uma vez, vendo o Iron Maiden com muita emoção. E é isso, cara. Bate uma emoção muito grande mesmo. Tá legal? Muito obrigado para você que assistiu pela primeira vez um vídeo aqui do Papo Furado. Se inscreve, compartilha esse vídeo. Um forte abraço. Up the Irons!